senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Seja você usuário iOS, seja você usuário Android. Se você curte ouvir seus programas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, em todas essas plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, onde tem conteúdo exclusivo, pelo menos 3 vídeos toda semana falando sobre marketing, negócios, sobre atualidades. Também tem os episódios em vídeo do Talk to Biz, principalmente quando a gente recebe convidado, que é o nosso caso de hoje, mais uma edição do nosso Talk to Biz Café, onde eu sempre convido algum profissional, algum professor, uma pessoa que é referência em determinado campo de atuação para ela engrandecer o nosso papo com o seu conhecimento e com o seu expertise. E hoje temos aqui um convidado que é um velho amigo, Vitor Lima, professor assistente de marketing da Audencia Business School, uma escola de negócios internacional localizada na França. E o Vitor é pioneiro na pesquisa de um dos temas talvez mais interessantes e também, de certa maneira, polêmicos que a gente tem hoje, que é a ideia de transhumanismo. Então, hoje vamos falar sobre transhumanismo e o impacto que essas tecnologias podem gerar para os negócios e para a sociedade como um todo. Meu amigo Vitor, seja muito bem-vindo. Você que participou lá em 2013 da lendária primeira temporada do Talk to Biz, quando o podcast começou e depois sumiu. Seja muito bem-vindo de volta. Fala um pouquinho de você, Vitor, para a nossa audiência e seja muito bem-vindo. Gente, obrigado, Bruno, mais uma vez pela gentileza. São muitos anos já que a gente se conhece e é isso mesmo. Acho que a última vez que eu participei do teu podcast foi lá perto do Maracanã, no centro, lá no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás. Mas a gente já se conhecia antes, né, por conta de trabalho, mercado, mas enfim, para mim é muito, muito gratificante ser convidado, quer dizer, ser lembrado ainda depois de estar fora do país já há algum tempo, mas enfim, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, vai ser um prazer, certamente, a gente trocar uma ideia sobre esse tema que é tão diferente, ele é no mínimo diferente, né? Mas enfim, vamos nessa, obrigado mais uma vez. Pois é, legal, já são mais de 10 anos, né, Vitor? Possivelmente a gente conheceu ali 2009 ou 2010, você trabalhava com marketing digital na época, enfim, uma longa trajetória aí. Muito bacana. Você é sempre lembrado, você sabe disso. Vamos lá, Vitor, você é um dos pioneiros no mundo a trabalhar o conceito de transhumanismo vinculado mais à área de administração e negócio. Naquele papo que a gente teve, até para você me explicar um pouquinho mais do tema, que para mim também é super novidade, você falou que isso já é um tema discutido em outras áreas, no campo da filosofia, mas explica para a gente o que é esse conceito de transhumanismo e quais são os principais tópicos que a gente tem nesse imenso guarda-chuva. Vamos lá. É bem complicado quando a gente pensa nesse tópico e pensa só em marketing e depois administração, até porque é um tópico muito, muito amplo, um grande guarda-chuva. Mas, assim, se a gente tivesse que colocar se eu tivesse que responder uma prova agora, para dar a definição da prova, eu diria que transhumanismo, na verdade, ele é um movimento intelectual e filosófico que entende que a nossa espécie, Homo sapiens, a gente ainda tem muitas falhas genéticas por questões variadas e que a gente deveria usar tecnologia para consertar essas falhas genéticas, enfim, essas não conformidades biológicas, enfim, o nosso corpo como um todo, para que a gente atinja um potencial enquanto ser humano inimaginável, impensável. Então, assim, de maneira, em outras palavras, é um movimento que acredita que, a partir da tecnologia, a gente consegue redesenhar
o ser humano como um todo. E aí o impacto que isso teria na nossa vida vai desde o desenvolvimento de uma superinteligência, uma super felicidade, né? Um estado de super felicidade, de super satisfação. E uma vez que você atinge esses estados, você consegue ter uma condição de vida ou um bem-estar aumentado. E para que se faça isso, você usa, na verdade, algumas tecnologias que hoje já estão aí para a gente, já estão disponíveis, mas não tão populares, por conta da polêmica que do uso dessas tecnologias. Mas a ideia é que você aumente esse ser humano a partir de implantes como NFC, com RFD, com tecnologias que fazem conexão com objetos inteligentes, por exemplo, por meio de engenharia genética. A gente tem CRISPR, por exemplo, que você consegue alterar algumas partes do seu DNA, do seu organismo, e, portanto, ter alguns efeitos que, em teoria, são benéficos, ou seja, engenharia genética. E a terceira possibilidade é o consumo de alguns medicamentos específicos para que você atinja, então, esse potencial máximo do super-homem. Porque, na verdade, é dito que a ideia é que você crie super-humanos, né, a partir do uso dessas tecnologias. Então, de maneira geral, é um movimento intelectual, é uma filosofia que acredita que dá para ficar melhor enquanto ser humano fazendo uso de tecnologia. Esses são alguns exemplos de tecnologia que a gente pode usar para chegar lá. E como é que surgiu essa coisa? Você estava no seu doutorado, não é? Como é que surgiu isso? Só para vocês entenderem, o Vitor é pós-doutor, não é isso, Vitor? Em administração. Correto? Bom, vamos lá, eu fiz doutorado, eu comecei o doutorado em 2017, e aí em 2017 a minha ideia de tese era trabalhar com internet das coisas. Eu estava muito fissurado, muito empolgado naquela época com wearable device, com Apple Watch, por exemplo, com Apple HomePod, com Philips Hue, com automação de casa, por exemplo. Então, essa era a minha ideia. Eu ia trabalhar numa perspectiva semiótica, um negócio muito doido. Eu usar semiótica francesa para trabalhar ou para teorizar sobre esses objetos inteligentes e a maneira como a gente, enquanto consumidor, interage e lida com esses objetos, né? Então, basicamente, lá atrás, a ideia era de que, imagina, quem controla quem, né? É o meu HomePod que me controla, porque tem uma inteligência artificial ali atrás que já aprendeu qual é a minha e, portanto, me diz o que fazer, que horas fazer, quando fazer, como fazer, ou sou eu que dou o comando? Então, na época, eu queria entender essa relação digamos, de controle entre consumidor e esses objetos inteligentes. A coisa foi evoluindo, a gente vai lendo muito doutorado, a gente lê pra caramba, lê bastante, é o que se faz, na verdade, nesse período. E o meu doutorado foi um doutorado sanduíche. O meu orientador no Brasil foi o Luiz Pessoa, na PUC do Rio, e o meu doutorado no Canadá foi o Russell Belk, o famoso Russell Belk, do famoso paper The Extended Self, e ele foi meu orientador lá no Canadá. E o Russ, também muito interessado por tecnologia e tal, enfim, e a gente começou a trocar uma ideia, e um belo dia eu assisti um TED no YouTube de um cara discutindo biohacking. Aí eu falei, opa, o que é biohacking? É você hackear o seu corpo, né? E naquele momento, aquela apresentação foi muito marcante para mim, porque o hack que o cara estava mostrando era um hackeamento diferente do que eu estava vendo até então. Porque quando a gente escuta biohacking, muitas das vezes, as pessoas acham que é acordar às 5 da manhã, comer só uma fruta tal, ou, sei lá, tomar banho gelado. Cara, isso não é biohacking, isso é... Entra aquele jejum intermitente também, que a galera quer fazer 20 horas de jejum. Beleza. Biohacking é outro guarda-chuva de práticas em que isso aí também talvez, com muito questionamento, talvez entre. Para quem é de fato do meio, as pessoas não consideram muito, não. É meio... Mas enfim, o cara estava falando de microchip implantado no corpo
para poder substituir cartão de crédito, substituir chave, cartão de visita, uma porção de coisa. E eu fiquei muito fascinado com a possibilidade de você, de fato, virar um ciborgue, né? Virar esse híbrido de máquina com ser humano. E o cara mostrou como funcionava o microchip dele, da empresa dele, implantado na mão, e que ele ia abrindo porta, abrindo as coisas só a partir do contato. Eu vou te mostrar o chip. O chip é isso aqui. Não sei se você consegue enxergar. De um grão de arroz, mais ou menos. Em geral, ele é implantado aqui, na mão, por uma agulha parecida com essa. Uma agulha relativamente... Isso é um agulhão, né? Vamos lá. É uma agulha grossa. Não é uma agulha qualquer. Não. E aí, em 2019, eu fui para o Canadá para cursar parte do doutorado lá nesse processo, e eu já estava estudando e muito embrenhado com biohacking. Eu já tinha mudado de internet das coisas para biohacking, transhumanismo, eu já estava nessa viagem, né? E aí, em 2019, eu falei com o dono da empresa, o Emal. Eu falei, cara, eu vou botar um. E aí, em 2019, eu implantei um chip na mão. E desde 2019 eu tenho um implante, fica bem aqui. Se você encostar o telefone, você recebe meu cartão de visitas, por exemplo, pelo NFC. Que legal. Eu consigo, a porta de casa, eu não preciso abrir com fechadura, é só eu encostar a mão, porque, na verdade, ele substitui os cartõezinhos, né, que a gente usa, badge, para poder ter acesso a prédio comercial, sala e por aí vai. Então, essa é uma das tecnologias de enhancement, né, de aumento de otimização do corpo que o transhumanismo sugere ou propõe. E aí, em 2019, eu tive essa ideia, eu fiz isso como parte da minha pesquisa. Foi bem interessante estar aqui até hoje. Eu uso o chip com frequência. E depois que eu terminei o doutorado, em 2020, eu emendei num pós-doc lá mesmo no Canadá. E aí, ano passado, que eu vim para a França. Foi esse mais ou menos a trajetória, mas assim, que tem a ver com transhumanismo e biohacking junto, e, enfim, o meu implante, por aí vai. Que legal que você próprio usa dessa tecnologia e, além dessas aplicações, agora é curiosidade mesmo, além das aplicações mais, vamos dizer assim, que a gente pensa mais específicas ou mais óbvias, talvez, que é você destravar uma porta, você usar aquilo ali como uma espécie de autenticação, né, para as coisas que você usa no dia a dia. Imagino que tenha um universo infinito de possibilidades dentro dessa área, mas o que já é, Vitor, concreto hoje, e o que tem, talvez, de um pouco contaminado pela ficção científica, óbvio, né? Sem dúvida. A galera se empolga com todos esses temas. O que já tem de concreto hoje em relação a não só aos implantes, mas a todas essas tecnologias que estão dentro aí desse imenso guarda-chuva que é o transhumanismo? Então, isso é legal que você mencionou ficção científica. Certamente que boa parte das tecnologias que a gente usa hoje, elas vêm dessas histórias, né? E eu acho que isso é uma parte mega importante para o nosso processo criativo. A leitura de revista em quadrinho, filme e ficção científica, acho que isso é maravilhoso. Existe muita coisa em desenvolvimento, existe muita coisa que vai ficar, existe, mas vai ficar num subgrupo, ou consumido por uma subcultura, um determinado grupo. Existem coisas que vão virar versões mais popularizadas, por exemplo, mas esse tipo de implante, esse aqui, por exemplo, o meu, ele não faz verificação de temperatura corporal, mas tem uma versão que faz. Em tempos de Covid, você ter isso é importante. Existe uma implicação ética e uma questão muito grande com esse tipo de chip. A leitura desse tipo de tecnologia
assim, você precisa ter um grande leitor. Imagina você, então, que está indo viajar de avião e passa por um leitor, ou passa por aquela cabinezinha do raio-x, e aí na cabine do raio-x, a partir de agora, hipoteticamente, há um leitor de temperatura corporal que faz a conexão com o chip dentro do teu corpo. E aí, naquele momento do teu embarque, é verificado, por acaso, que a sua temperatura corporal está elevada e, portanto, você não pode embarcar, porque pode ser um risco de alguma doença que você esteja, né, carregando, indo para um outro lugar. Ou seja, existe uma coisa de controle social que pode vir a partir dessas tecnologias que é bastante tenso, né? E aí você pensa, obviamente, em distopia, pensa em ficção científica, o mundo acabando, sociedade, né, sendo controlada. É viajado, mas não é, porque é possível tecnicamente de se fazer. Eu tive já uma situação bastante curiosa com esse implante, foi no Rio mesmo. Em 2019... Imagino. Em 2019, em 2019 eu voltei ao Rio de férias, aí eu fui visitar minha família e tal, e fui jantar com o meu orientador, o Luiz Pessoa, num lugar ali em Botafogo, perto de onde eu morava, na rua Nelson Mandela. Ali tem um bar chamado Down Jones, se eu não me engano. E aí esse bar, diga-se de passagem, é muito legal, muito bom, recomendo aqui. Mas, enfim. E aí, para você tomar, por exemplo, a cerveja, as torneiras, né, elas ficam na parede, e aí, para você ter acesso àquilo, você chega no bar, entrega um cartão, qualquer cartão magnético, pode ser cartão de metrô, cartão de metrô, qualquer coisa. Você entrega, os caras vão copiar só como se fosse o número de série dele, num leitor, e aí aquela máquina vai ficar registrado aquele número de série associado à sua comanda. Então, quando você quiser quando quer uma cerveja, você vai lá na parede, bate o teu cartão, libera lá o sistema e você consegue pegar o seu chopp. E aí a sua comanda vai sendo cobrada por ml consumido na medida em que você vai fazendo esse movimento. Cheguei no bar e aí eu vi a pessoa no caixa fazendo leitura de um cartão de uma pessoa e essa mesma pessoa batendo o cartão na parede e usando a torneira. Eu falei, bom, eu não preciso de cartão, eu já tenho minha mão. Eu quero tentar fazer isso com a minha mão. Porque é curioso, sempre que eu vejo um leitor de cartão, a primeira coisa que eu faço é botar a mão em cima para ver se, sei lá, o que rola. E aí que eu cheguei no balcão e tal, eu falei, por favor, tal, eu queria uma comanda, tal, mas é porque eu tenho um chip implantado na mão. Eu expliquei, eu tenho um chip implantado, não moro aqui, eu moro no Canadá, eu queria fazer o uso dele aqui, não um cartão, porque eu também não tenho cartão para te dar, eu não moro mais aqui. Ela, não, moço, não tem como, tem que ser um cartão. E aí eu tentei botar a mão, né, escanear minha mão lá no negócio, ela, não dá, não vai rolar. Ou seja, ela não deixou eu fazer. E aí eu dei um cartão, aquele cartão que você compra do metrô Rio, né, para fazer uma viagem, né? Sim. Tipo isso. Era a única coisa que eu tinha. Cartão unitário, né? Era o que eu tinha. Falei, olha, só tenho isso. Mais nada. Ela, não, esse serve. Ela foi, pegou aquilo ali, eu fiquei desapontado. Beleza. Aí cheguei na torneira lá, né, no leitor, ignorei e tentei botar a mão para ver se lia alguma coisa, se tinha alguma reação, sei lá, se aconteceu alguma coisa. Nada. Só quando, de fato, eu bati o cartão lá que ela copiou o número de série, aí, enfim, consumimos. E estamos lá, jantando, tal, papo vai, papo vem. Lá para as tantas vem a pessoa e, com muita educação, muito cerimoniosa, com licença, você pode, por favor, explicar novamente o que é isso que você tem na mão? Eu, claro. É isso, é um microchip, eu moro no Canadá, eu fiz um implante lá, ele faz isso, ele lê aquilo outro, serve para isso, papapá. O procedimento foi assim, tal, não doeu, expliquei como é que foi. Não levei a agulha e nem nada para mostrar a pessoa, mas expliquei o processo. Eu falei, se você quiser, até tem um vídeo aqui do meu procedimento, tá no YouTube, se você quiser eu te mostro, tá fechado, mas eu posso te mostrar. Ela, não, pelo amor de Deus, agulha não, agulha e sangue não. Eu falei, não, é tranquilo, mas enfim.
Então tá bom, obrigado, muito obrigado pela explicação. De nada, tranquilo. E continuei tomando minha cerveja com o Luiz lá e jantando, e daqui a pouco veio o gerente. Cara, desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. Ela veio aqui te perturbar o juízo. Cara, sabe o que é? Ela é fanática religiosa. E quando você disse para ela que você tinha um chip na mão, ela achou que você fosse a manifestação do demônio. Porque aí nessa hora eu assim, a manifestação do demônio, mas aí na mesma hora eu conectei. Eu Sim, entendi. sim. Eu entendi o que era. Aí eu, não, cara. Ele, não se desculpa. É que você tem ela achou que você tem a marca da besta na mão, e aí são os adoradores de Satã, tal, tal, tal. Eu, não, cara, relaxa, ó, fica tranquilo. Eu sempre carrego esse tercinho comigo, né? Desde criança. Eu falei, não, eu sou da paz, ó. Meu tercinho tá aqui, eu tô segurando ele, minha mão não tá queimando, então pode ficar tranquilo, não tem nada, tá tudo certo. Aí expliquei pro cara, pro gerente, o que era a tecnologia, como é que funcionava, tal. E, enfim, foi uma situação curiosa e constrangedora ao mesmo tempo, que não foi por uma questão ética, mas foi por uma questão de credo, que impactou ali o meu, enfim, aquele meu momento. Mas, assim, você vê, uma tecnologia como essa, ela vai ter, sim, usos muito, muito pragmáticos, mas ela também pode ter consequências muito além de um simples, enfim, não funcionamento, por exemplo, ou uma falta de compatibilidade. Existem questões éticas sérias, questões religiosas sérias, sociais sérias. Então, por isso que eu falei, transhumanismo é super imenso e é um movimento intelectual e filosófico. Ele vai muito além do simples uso ferramental de uma tecnologia. Ô, Vitor, só para a gente tirar uma curiosidade aqui, no final das contas, então você não testou para saber se o seu chip funcionaria lá no sistema do bar, né? Você não conseguiu usar, porque mesmo depois de Lá toda essa não. explicação, ainda não. O cara não deixou. Porque aí veio outro medo. Aí veio outro medo. Você vai me hackear? Porque se eu quiser, eu posso botar um link malicioso aqui e se você, porventura, demole com o seu celular, eu posso pegar o telefone e passar isso para você. Não é tão simplesinho assim, mas é factível, é possível. É bem Sim, possível. sim. Então, assim, eu acabei explicando isso pro cara, né? Aí o cara ficou pensando, de repente, assim, porra, sei lá, cara, não conheço o cara chega aí, a marca da Essa besta na história de mão, velho. chip na mão. Cara, porra, sei lá, eu vou dar esse mole, não sei. Mas, assim, eu já usei fora, né? Fora do Brasil, sem grandes surpresas. Mas essa do Brasil foi foi a situação mais diferente, digamos assim, que eu tive que dar uma desenrolada, digamos. Entendi. E a implicação disso diretamente para os negócios, o Vitor, quando você pesquisa sobre o uso dessas tecnologias em todo o seu escopo aí, que é imenso, mas qual é uma implicação que quais são as implicações que você vê hoje e daqui por diante para o mundo dos negócios ou mais na esfera do marketing, talvez, porque a gente vê que eu tenho, na verdade, infinitas aplicações, tanto do ponto de vista da saúde, Sim. até para questões totalmente práticas, como você recarregar Sim. um chopp, né? Mas para as empresas, ou quando você olha isso pela perspectiva da administração, qual o impacto que você percebe e o que você projeta daqui para frente? Vamos quebrar isso por nível de análise, né? Porque são impactos Vamos lá. diferentes. Se a gente pensar do ponto de se a gente pensar do ponto de vista para o gestor, para o administrador, para o gestor, ou para o sujeito que está encarregado de fazer marketing, e se você pensar em desenvolvimento de uma oferta que vai para o mercado, ou seja, de um produto, né, de maneira ampla, esse produto carrega com ele uma série de significados que você tem muito, muito pouco controle enquanto gestor. Né? Assim, você pode até fazer o produto lá dentro da fábrica, mas a maneira como ele vai existir no mercado e no dia a dia das pessoas vai depender das pessoas. Isso é consumo, né?
O que significa dizer, por exemplo, que a gente pode acabar comercializando ou desenvolvendo um produto que gere senso de desumanização, ao invés de, sacou? Por exemplo, ao invés de você fazer um produto, imagina, a gente é da Apple e a gente fez o novo iPhone 60. E aí, você lá com a sua cabeça de gestor, tá assim, vamos tirar muita onda e fazer um super produto. Mas será que a partir do consumo desse produto, ele não está gerando algum senso de desumanização no usuário, no consumidor? Será que existe alguma questão sociocultural que vai influenciar a maneira como esse produto vai ser consumido? Você quer ver um outro exemplo? A maneira como a gente usa metáfora em propaganda, a gente estava até falando mais cedo, né? E faz associações de humano com máquina, elas tendem a ser mais prejudiciais do que benéficas. Então, o consumidor acaba, inconscientemente, acaba sentindo um senso diminuído de humanidade quando comparado com uma máquina. Então, se você vai, enquanto gestor, pensar inovação, pensar tecnologia, principalmente tecnologia emergente ou até especulativa, cara, pode ter certeza que lá na ponta, quando o sujeito for usar aquilo, vai existir toda uma consequência ética, simbólica, cultural, que você não tem o menor controle. Então, um exemplo, inteligência artificial. Uma das discussões mais fortes hoje, que eu acho que é mais importante para se ter, é o quanto de inteligência artificial, de fato, é neutra. Eu não acho, zero neutra. Nenhum de nós é neutro, né? A gente nasceu numa família, foi educado de uma maneira, num país, numa cultura, no idioma. A gente é socioculturalmente, digamos assim, moldado, fora as nossas questões de personalidade. Então, quando a gente escreve o código de uma inteligência artificial, todos os nossos valores enquanto sujeito social vão para esse código da inteligência artificial. Então, acreditar que a tecnologia ela vai ser neutra ou que a inteligência artificial vai ser neutra e vai tomar a decisão mais neutra possível, por exemplo, é ilusório e muitas das vezes é ingênuo, porque você acredita de fato que o código é neutro. Não, quem escreveu o código não é neutro. Então, existe essa transferência sempre de valor, de juízo de valor, juízo de moralidade, de ética, de cultura e por aí vai. Então, acho que o desafio para o gestor, voltando ao ponto no nível do gestor, é esse, é entender que o que ele está botando no mercado é muito mais do que um produto que vai ser consumido, é muito mais do que um dinheiro que vai ser colocado para dentro do caixa, é muito mais do que uma possível commodity, vai um pouco mais além. E aí vem até uma crítica minha aos cursos de marketing, como a gente ensina. A gente ensina isso, a gente ensina a ganhar market share, a gente ensina a aumentar o portfólio, a gente ensina a não canibalizar, a gente ensina a inovar o tempo inteiro. A que custo? Esse é o ponto. Então, por exemplo, hoje, uma discussão grande que se tem aqui na Europa, especialmente nos cursos de marketing, é assim, empresas como L'Oréal remuneram os seus gestores por market share conquistado, lucro conquistado, né? Venda conquistada, e isso, consequentemente, tem a ver com o número de produtos novos que são lançados no mercado, tecnologia, inovação. Empresas menores, e principalmente aquelas que têm gestores mais novos, não lançam um produto novo no mercado e não remuneram os seus funcionários em função desse tipo de métrica, de indicador. Porque muito antes de chegar ao produto, ao questionamento, precisa botar no mercado mais um desse? Qual é o impacto real no meio ambiente que a gente está tendo em função desse futuro lançamento? Que tipo de benefício social a gente está trazendo em produzir mais isso? Ou seja, a empresa ganha menos dinheiro, tem uma margem menor, vai ter tudo menor. Vai ficar rica igual, mas óbvio que numa escala muito menor do que se comparado a uma super grande empresa como essa. Então, já existe uma discussão forte aqui sobre a questão de inovação, de tecnologia, o quanto disso deve ser colocado para frente e se sim, de que maneira? Da maneira mais ética possível, é óbvio, mas é uma discussão, por exemplo, que no Brasil, enquanto eu estava dando aula, eu pouco vi e pouco se teve espaço institucional para discussão
e pouco se teve espaço em sala de aula, do ponto de interesse do aluno, enquanto gestor, de pensar que, caramba, essa inovação ou essa tecnologia pode gerar tal coisa, né? E aí a consequência disso é um greenwashing absurdo, ou seja, os caras botam um negócio no mercado, aí faz uma ação social, diz que é sustentável aqui, mas quando no fim das contas você vai ver a cadeia de valor do cara completamente comprometida, não tem absolutamente nada sustentável, absolutamente nada pensando no bem-estar social e assim por diante. Então, novamente, no nível do gestor, a ideia de se trabalhar com transhumanismo e com tecnologias emergentes e com inovação vai passar pelas implicações que esses produtos ou serviços eles vão ter lá na frente quando se pensa em bem-estar social. Você quer introduzir Não, alguma eu coisa vou no meio? só fazer um comentário aqui, que eu também não vejo muito essa discussão, na verdade, assim, o que eu posso falar por mim, que eu costumo trazer essa discussão, e costumo mais trazer não pela perspectiva que você trouxe, mas por uma, que eu acho que isso também deve aparecer nas discussões que vocês têm por aí, que é assim, o quanto o aspecto financista de curtíssimo prazo nos tem forçado a acelerar o tempo todo, e a empresa ganhou 1 bilhão, então agora quer 1 bilhão e 200, e aí ela ganha 1 bilhão e 200, ela quer 1 bilhão e meio, e daí para 2, e daí para 3, quer dizer, você entra nesse frenesi de ter que se ver obrigado a lançar inovação após inovação e, de certa maneira, estimular toda a sociedade nessa aceleração constante, né? Então, eu acho que é uma discussão bem pertinente e fico feliz de saber que existem já novas empresas, que talvez aí nesse ponto eu não veja muitas iniciativas como essa no Brasil, que já começam a pensar por um outro aspecto, por um aspecto mais do impacto social que a empresa está gerando, né? No Brasil eu conheci sim algumas, poucas que tentam, uma fechou inclusive há pouco tempo porque não aguentou, e aí é o Brasil, é a estrutura de país que a gente tem quando você é empresário. Você lembra, eu fui sócio de 2 agências de marketing digital. Sim. Cara, empreender no Brasil é esporte de risco. As pessoas veem esporte de risco é pular de asa delta. Não, meu irmão, é abrir empresa. É muito duro, é muito complicado. E ainda mais se você tem um olhar como esse, né? Vou tentar trabalhar com ou negócios sociais ou alguma coisa um pouco mais elaborada nesse sentido. Cara, todo mundo sobrevive, muito difícil, é muito difícil. Então eu vi algumas empresas fechando, que tinham essa perspectiva, empresas de moda, inclusive, bem interessante. Mas, enfim, é do jogo, né? Você precisa saber o que você quer fazer, em que lugar, em que momento, se cabe também, né? Por exemplo, essa tecnologia de implante, de chip para o corpo, o FDA nos Estados Unidos aprovou essa tecnologia em 2005, se eu não me engano, e não pegou desde então. Tem uma galera que usa, eu sei que no mundo deve ter em torno de 50, 100 mil pessoas que têm essa tecnologia. Comparado ao volume do mundo, isso é nada, né? Mas tem. E um dos usos dessa tecnologia em especial para a área da saúde, por exemplo, é se você tem um parente com Alzheimer. Eu tive, o meu avô já falecido tinha Alzheimer. E um dos maiores medos que você tem com um paciente como esse é que a pessoa vá para a rua e se perca. E a pessoa, quando é idosa, ela perde tecido, né? Então, fazer biometria, por exemplo, em idoso é péssima, a tecnologia é péssima. Biometria é ótima para quem tem 20 anos. Mas para quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo a camada de pele, fica terrível de você ser reconhecido em função disso. Mas uma tecnologia como essa, imediatamente alguém está perdido, a identificação da pessoa e, consequentemente, o encaminhamento para a família ou para quem quer que seja. Então, tem usos variados para a medicina, por exemplo, nesse sentido. Mudando o nível, saindo do nível do administrador aqui, né, pensando no nível aqui Vamos lá. do consumidor de fato, cara, vamos lá, vai ser um pouco mais polêmico agora.
a discussão que se tem para consumo desse tipo de tecnologia, ela parte de duas possibilidades, tá? Porque eu vou ter tecnologias que vão ser colocadas no corpo humano que não vão alterar a minha linhagem genética, ou seja, meus filhos não vão herdar essa alteração do meu corpo, mas existem algumas propostas em que a alteração, sim, em nível em nível genético tão profundo e que a minha linhagem, ou os meus filhos, netos e por aí vai, receberiam esse gene alterado. Eu não sei os termos em português, tá? Então, eu vou explicando, parafraseando aqui, tá? Mas essa alteração, ela é uma alteração que para no Vitor. Não existe qualquer implicação para os meus filhos, para os meus netos, e assim por diante. Ela está no nível mais somático, ela não está no nível celular, ela está aqui, ela está rasa, é uma alteração rasa. É ético fazer isso? Depende. Ética tem que ser relacional, né? É ético na medida em que eu não estou fazendo mal a ninguém, e nem a mim mesmo, né? É ético porque eu não estou fazendo um terceiro, ou seja, um filho, receber uma coisa que ele não escolheu receber. Por outro lado, existem modificações ou propostas de modificações genéticas, e aí quando eu digo propostas, são ofertas, são serviços de engenharia genética. Tá? Você vai, no mercado, por exemplo, de fertilização in vitro e por aí vai, hoje você consegue escolher a cor dos olhos, cabelo, a possibilidade de ser mais alto, mais baixo. Você consegue escolher algumas características da sua futura família. Tá? Mas a proposta mais avançada e que, de fato, é a mais complicada é a alteração genética para doença, por exemplo. Eu, em 2019, fiz um teste, fiz um mapeamento genético. Tudo que você possa imaginar. Eu descobri não sei quantos % do meu DNA veio aqui da França, não sei quantos % é Neandertal, não sei quantos % veio, de fato, do Brasil, da África. Fora a parte de ancestralidade que o teste te dá, existe o mapeamento genético para a doença. E aí eu quis saber tudo. Desde suscetibilidade de ficar gripado com frequência a doenças raras, tipo síndromes complexas e raríssimas. Graças a Deus não apareceu nada, não deu nada, nada assim, nada preocupante. E aí, imagina que, hipoteticamente, tenha aparecido uma doença rara ou que eu tivesse ali a identificação de câncer, potencial para desenvolvimento de câncer. Não deu. Mas supondo que tivesse dado uma outra doença muito rara, eu, como futuro pai, faria o possível para pegar esse gene que não está legal, para que os meus filhos não desenvolvam também essa mesma doença. Ok, pode fazer isso? Não. Por que não pode? Eugenia. Opa, eugenia a gente está falando de nazismo, a gente está falando dos experimentos com judeus. Então, isso quer dizer que você está legitimando uma prática de segregação, de eugenia. Repara, como é que a coisa começou a ficar complexo, nebulosa, e muito nebulosa. Embora, assim, num primeiro momento seja super legítimo que você não queira que teu filho venha com, vamos colocar assim, um gene problemático, não defeituoso, mas um gene problemático, que pode gerar uma dor de cabeça futura. Acho que qualquer pai, diante dessa possibilidade, eu mesmo não teria a menor dúvida, né, de poder eliminar ou alterar, não sei qual seria o termo correto, mas, enfim, poupar o meu filho, a minha filha, né, no caso é o meu filho, de qualquer problema dessa natureza. Né? Aí você imagina agora uma empresa comercializando, vendendo. Imagina a propaganda disso. Imagina um anúncio dizendo que você tem o seu filho perfeito, que você tem um filho sem doença, que seu filho seja louro de olho azul, alto, branco, ariano. Então, assim, é difícil você não descolar.
Então, esse é um lado negro, ou lado negro, é um lado bastante nebuloso quando se pensa quando se pensa em tecnologias transhumanistas, porque você esbarra em eugenia. Há uma discussão sobre eugenia positiva. O termo é péssimo, porque, novamente, eugenia, você está voltando lá no nazismo. Então, é muito ruim de você pensar dessa maneira. E aí vem uma pergunta que, para mim, é muito crítica, é assim, que tipo de... Já que se discute isso, também tem que se discutir que tipo de corpo, que tipo de ser humano a sociedade aceita. Será que só os aperfeiçoados tecnicamente ou via tecnologia serão os aceitos? Ou, peraí, será que só quem tem grana é que vai ter acesso a isso? Porque é um troço caro pra cacete de fazer. Então, a gente vai acabar tendo no futuro uma sociedade dividida entre aqueles que são geneticamente modificados porque tiveram grana acesso à tecnologia e, portanto, melhor qualidade de vida, e um outro grupo em que, por não ter acesso a isso por falta de grana, vai morrer, vai sofrer, vai ficar doente. Então, tem muita coisa quando você pensa do ponto de vista de abrir uma empresa, você é um mega especialista e você vai abrir uma empresa, vai oferecer o serviço para trabalhar nesse mercado de fertilização in vitro, e aí o seu serviço vai ser mapeamento genético, vai ser mexer com isso. Novamente, isso não é tão simplesinho assim, eu estou sendo super blasé aqui no que eu estou falando, tá? Mas pensa, como seria a propaganda disso? Como seria a segmentação disso? Para fazer anúncio no Facebook? Como seria, por exemplo, o garoto propaganda, a garota propaganda disso? O que seria sucesso? Que métrica você teria para o teu negócio para dizer que você teve sucesso ou não, nesse caso? Um exemplo muito doido, e aí eu tô falando pra caramba, tá? Me corta, Bruno, pelo amor de Deus, senão Não, mas tá ótimo, vai lá. Beleza. Um exemplo muito doido é criogenia, você ser congelado depois que você morre. É uma tecnologia que já existe há mais de 50 anos, né? E é famoso. O Walt Disney está congelado em criogenia. A ideia da criogenia é que você se congele e que, no futuro, quando for possível, uma tecnologia de ressuscitação e de cura da doença, que, em teoria, te levou àquele estado de morte, você seja ressuscitado e aí viva, seja curado e viva. Pra você ter uma ideia, isso é um business bizarro, enorme, no mundo todo, altamente regulado, complicadíssimo de você entrar, mexer. Estados Unidos, se você quiser partir para criogenia, para congelar só a cabeça, custa $80.000 para você congelar a cabeça. Para você congelar o corpo todo do cliente, custa $200.000. Então, imagina quem é que tem $200.000 para fazer isso. Tem manutenção anual? Deve haver alguma taxa, né? Para manter as capas. Tem umas taxas, porque você fica, obviamente, no cilindro, né, congelado. Só que o dinheiro, muito do dinheiro que você usa vai para um fundo de investimento e que os juros vai pagando algumas despesas também, né? Então, é uma coisa muito louca. Mas é um negócio, é um mercado, tem preço, tem todos os 4 P's que você quiser. E é complexo pra caramba de você entrar nesse negócio e mexer com isso. E volta novamente a ideia de que, se você tem grana, a sua chance de viver, muitas aspas, eternamente ou mais, aumenta muito. Se você não tem grana, você vai morrer mesmo, vai caixão, é isso. O que é muito doido. Então, quando você pensa nessas tecnologias, e, novamente, ficção científica ajuda muito a pensar, né? Mas, cara, tem tanta coisa que é vida real, a gente não faz ideia. E aí, normalmente, uma coisa que é tão vida real assim, vem mais simplificada para o mercado de massa, né? Sim, agora, essa ideia da criogenia é muito doido, até porque você está vendendo uma oferta onde não existe nenhuma garantia. Você não tem como garantir que o Walt Disney morreu, sei lá, quantas décadas já, está lá congelado. Agora, achei muito curioso, você falou que o camarada pode congelar só a cabeça, porque eu lembrei daquele filme do Enigma do Outro Mundo, com o Kurt Russell, é um diretor famoso, meu Deus, o cara do Halloween, John Carpenter.
Uhum. que é um clássico, né, dos anos 80, e tem aquela famosa cena que a cabeça sai as perninhas assim e vai andando. Cara, isso é muito doido, porque aqui eu tô com tantas coisas para comentar e para perguntar que eu acho que óbvio que a gente não vai dar conta. Agora, como é que eu posso ter. Quando você falou da questão, como é que eu anuncio isso? Eu acho que não tem nenhuma possibilidade de você anunciar isso ou trabalhar qualquer elemento do marketing mix ali tradicional sem que você esbarre num problema dessa envergadura. Você não está vendendo uma coisa simples ali e sempre vai mexer com essa questão ou ética, ou religiosa, enfim, social, cultural, acho que de todas essas esferas. Como é que eu posso, o Vitor, ou se é que já existem, porque você falando também me lembrou muito da discussão a respeito de clonagem, né, que parte de um problema também muito semelhante ali, olha, até que ponto isso não vai ultrapassar as barreiras éticas, e a gente sabe que quando envolve dinheiro sempre acaba ultrapassando, né? Historicamente, a humanidade sempre ultrapassou as barreiras quando o que estava em jogo ali era a possibilidade de você ganhar mais dinheiro. Então, até que ponto hoje existe já regulação, ou se é que existe, né? Porque eu acho que é um negócio tão fronteiriço, como o termo que você usou da última vez, que possivelmente os governos não fazem a menor ideia de como lidar com isso, e a própria sociedade, né, não faz a menor ideia de como lidar com isso. Tudo bem, hoje você está falando de uma coisa muito quase que invisível, quase que inexistente. Quando você falou no número de pessoas que têm chips implantados, são 100 mil pessoas, é nada frente ao mundo. E possivelmente o número de pessoas que existem por aí congeladas também deve ser algo Mínimo. próximo de nada, mínimo. Mas até que ponto você veria que uma dessas tecnologias pode se tornar massiva, ou o que faltaria? Além do custo, né, que hoje é o custo, certamente para a maioria delas é proibitivo, mas vamos pensar na questão do microchip. O que poderia tornar esse tipo de solução uma solução massiva, e se até nessas coisas mais simples isso poderia também gerar um questionamento muito grande. Eu entendo também que as empresas talvez não avancem tanto nisso, porque sabem que há um questionamento social e que aquelas ofertas não vão ser tão aceitas de boa, né? Como é o iPhone 60, que a galera vai estar lá fazendo fila para E comprar. pode, né? Então, o que você vê que é a fronteira hoje que impede que essas tecnologias avancem, ou soluções baseadas nessa tecnologia avancem, talvez para coisas muito práticas, como você colocou muito bem, abrir uma porta ou minhas senhas, né? Uma questão de Cara, acesso a determinados eu sistemas. armazeno aqui, por exemplo, os meus tokens de Bitcoin. Eu não sei, eu não decoro aqui, né, a chave. Tá aqui, não vou perder. Não vou esquecer, não vou perder. Mas, enfim, e também não dá para hackear porque funciona via blockchain, então tem segurança. Mas, enfim, quando se discute tecnologia, em geral, existe um princípio, na verdade, que é o precautionary principle, é o princípio de precaução, que diz o seguinte: a gente precisa ter muita informação, mas muita informação mesmo, muito dado, muito teste em laboratório, em ambiente controlado, com modelagem computacional, antes de você botar, de fato, aquela tecnologia para o mercado. Isso significa dizer, então, que as barreiras éticas de controle ético e controle de produção e de regulação são, assim, enormes. O que significa dizer, então, que o tempo de desenvolvimento de uma tecnologia de uma ponta a outra, ele é, assim, anos, se não décadas. Tá? O transhumanismo ele é baseado no princípio de pró-ação, ou mais proativo, que diz o seguinte: olha, essa velocidade está muito devagar, as pessoas estão ali cheias de doença, estão morrendo, vamos fazer. E vai montando avião em voo. Obviamente que existe alguma noção de ética por trás disso, algum controle, né? Alguns mecanismos de controle, mas
o transhumanismo preza por fazer, enquanto que a ciência tradicional preza por precaução, né? Não está errado, são só modelos de pensamento diferentes. Um exemplo que se tem, por exemplo, foram as vacinas para o Covid. O tempo de desenvolvimento das vacinas seguiu o princípio de proação, né? O proativo, porque não tem como. Olha o que está acontecendo, olha o cenário, a gente precisa resolver a situação. Se você esperar 10, 15, 20 anos e seguir tudo aquilo ali, você vai ter um problema. Só que ciência não se faz de um dia para o outro, que é o que as pessoas muitas das vezes esquecem. Na verdade, quem não é pesquisador, não sabe como funciona a ciência, apesar de estar lá no WhatsApp, no Telegram, e né, sendo super bem informado. Cada vez que você faz uma pesquisa, publica um artigo, você está colocando um tijolinho num muro. Você não vai começar o seu próximo artigo do zero. Você vai partir daquele último tijolinho colocado, ou seja, já existe todo um lastro, todo um histórico de ciência, de desenvolvimento, de tecnologia, para trás que você faz uso para propor uma nova coisa. Então, as vacinas, quando vieram, elas já vieram rápidas, primeiro, porque seguiram esse princípio proativo de se fazer e na medida em que a coisa vai acontecendo, e segundo, porque já existia um lastro de ciência de muitos anos para trás. Então, por isso que foi possível ser feito como foi feito e por isso que são seguras como são seguras. Quando você pensa em criogenia, engenharia genética e esse tipo de coisa, existe toda uma questão de regulação moral, influência religiosa, lobby corporativo, que, na verdade, eles acabam virando um monte de obstáculos para o desenvolvimento mais acelerado dessa tecnologia. Então, o chip que foi aprovado em 2004 e em 2022, a gente está falando dele, caramba, tem 2 décadas que esse troço já está aí, ó, e não pega por motivos diferentes. Engenharia genética, ou CRISPR, já é desenvolvido, já é estudado há anos, há tempos, e até hoje ainda é um problema. Criogenia, 50 anos, e ainda é um problema. Ou seja, você vê, existe ainda diversas barreiras, não só regulatórias, mas morais, religiosas, de lobby corporativo, de preço, de por aí vai, que impedem de uma tecnologia como essa, que pode até ser, sim, muito benéfica. Imagina o caso da criança não ter, sei lá, uma doença crônica, alguma coisa nesse sentido, né? E por questões dessa natureza, a tecnologia ela acaba não sendo, não vai para frente. Então, quando pensar tecnologia, pensar inovação, tem esses 2 princípios, né? Esse mais proativo, que o transhumanismo dá apoio, né? É o que ele, de fato, acredita, e esse mais de precaução e mais cuidado e controle, que é o que rege a ciência clássica e o que a gente vê hoje no dia a dia. Muito bom. Vitor, para a gente caminhar para o encerramento, eu sei que o papo caberia aqui horas, porque eu tenho uma opção de coisa aqui que eu estou querendo perguntar. Mas eu vou fazer uma provocação aqui para ver se a gente chega numa possível resposta. Até que ponto, porque óbvio, né, que quando você traz a questão, por exemplo, o meu filho, porque eu tenho dinheiro, ele vai ser perfeito, não vai ter nenhum problema de saúde, vai ser alto, atlético, vai performar bem nos esportes, sabe? Eu vou criar aquele modelo ali perfeito, e a pessoa que não tem o acesso ao dinheiro não vai ter a possibilidade de dar esses mesmos benefícios. Eu não sei até que ponto você consegue trabalhar, talvez, o nível de QI desse futuro. Então, eu vou ter pessoas mais inteligentes, eu vou ter pessoas mais capacitadas do que a média. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Isso já não acontece sem o auxílio dessas tecnologias? Por que eu digo isso? Você morou muitos anos aqui no Brasil, conhece a nossa realidade aqui. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela pode cair num sistema público totalmente sucateado e ela morrer de uma causa boba, como a gente vê em situações de guerra ou em países que estão numa situação realmente muito ruim e, sei lá, uma pessoa morre por conta de uma diarreia, sabe? Algo que seria totalmente evitável em 2022. Inimaginável. Sim. Inimaginável.
você vai ter situações, óbvio que eu estou jogando para o extremo, mas já é uma realidade de que quem tem recursos vai ter condição de acessar um sistema de saúde melhor, vai ter condição de colocar um filho para estudar numa escola melhor, ou colocar num explicador, num reforço, curso de inglês, curso de informática, de programação, enfim. Né? Essa seleção por conta do aspecto financeiro, propriamente, ela já acontece. Sem dúvida. O que tem de diferente nessas tecnologias que torna isso tão mais polêmico? Seria assim, uma possibilidade. Como é que me faltou o termo aqui? Mas vou chamar de uma possibilidade absoluta. Olha, esse garoto aqui vai ser muito inteligente, de qualquer maneira, porque eu estou modificando a genética dele. Ao passo que eu posso pegar um garoto aqui e matricular ele na melhor escola do Rio de Janeiro ou na melhor escola da França, com todo o dinheiro que eu tenho enquanto pai, e ele continuar sendo um cretino e não aprender absolutamente nada. Seria essa a questão? Quer dizer, ali eu tenho uma solução que garante algum resultado, ou se é que esse resultado, a ciência já mostra que ele é 100% garantido, ou eu posso estar caindo no conto da criogenia, ali, não o conto muitas aspas aí, quer dizer que eu estou contratando uma coisa que eu ainda não tenho uma solução garantida de fato. Eu joguei um negócio aqui que veio na cabeça, não sei se a gente tem uma resposta para isso, tá, Vitor? É porque super a minha pertinente. cabeça está literalmente explodindo aqui com tanta informação. Eu não sei se eu tenho a resposta para isso, talvez eu não sei se alguém vai ter a resposta definitiva para isso, mas o transhumanismo ele tem diversas escolas de pensamento, e existe uma dessas escolas que é mais democrática, né, ou mais social, no sentido de pró-sociedade. Então, uma das coisas que está na agenda desse grupo de transhumanistas é, por exemplo, a ideia de renda básica universal. Porque é impensável que uma pessoa sem comida, sem acesso a remédio, comida, dinheiro, porque ela precisa comprar as coisas, ela consiga sobreviver e ter o mínimo de chance na vida, de ter bem-estar. E a discussão não é nem se a pessoa vai ter chance de ser bem-sucedida financeiramente, porque isso aí é uma construção cultural. A ideia é você ter dinheiro para comer, tomar remédio e ter bem-estar, ser feliz. Dinheiro, sucesso profissional, isso são construções sociais, são construções culturais. Em cada cultura, por exemplo, o sucesso significa uma coisa diferente. Simples assim. É simples assim. Dinheiro significa coisas diferentes em lugares diferentes. É simples assim. Então, existe um fator cultural muito forte. Eu acho que essas tecnologias, elas sim têm o risco de potencializar o que a gente tem de pior, que é segregação, que é xenofobia, que é racismo, que é homofobia e todas essas fobias que você possa imaginar, principalmente se você coloca na mão de quem já tem grana, mais poder ainda. Por outro lado, também é discutido que essas tecnologias elas têm o potencial de reduzir o distanciamento entre esses que têm muita grana com quem não tem muita grana. E aí o governo ou os governos deveriam ser os responsáveis pelo desenvolvimento dessas tecnologias e distribuição, para que você conseguisse uma maior equalização entre diferentes grupos sociais. Então, tem uma discussão, certamente, como tudo na vida, super polarizada, tem uma discussão mais no meio do caminho. Eu tendo a ir pelo caminho do meio sempre, e eu acredito, sim, que o potencial de benefício é muito grande, mas se a gente fechar os olhos para o que já existe sem ter essas tecnologias, como você bem disse, cara, ferrou. E uma coisa que é muito legal aqui, tanto aqui quanto no Canadá, eu acabo tendo a chance de falar com diferentes alunos de diferentes países, diferentes culturas e contrastar essas coisas. E, de fato, o Brasil é um país pobre. A economia é muito grande, mas é um país pobre, com muita dificuldade e um distanciamento social e de poder aquisitivo, de concentração de renda absurda. É muito triste. Isso molda muito a maneira como a gente enxerga a vida, né? E quando você muda para uma sociedade que é muito menos desigual, muito mais equilibrada, e você vê que as pessoas vão tendo acesso a mais ou menos as mesmas coisas, porra, a cabeça dá uma virada.
Então, acho que a gente, enquanto professor, pesquisador, educador, profissional da área, principalmente de comunicação, a gente precisa sim estar ligado nessas coisas que estão acontecendo, porque é importante saber, mas também estar ligado nos impactos éticos, sociais, econômicos, sim, mas ético, moralidade, cultural, enfim, que tudo isso, todas essas tecnologias, elas possam ter. E aí, o que pode acontecer caso elas de fato, ou uma delas de fato venha e seja massificada, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu acho que isso depende de tanta coisa. Eu acho que chance maior de dar errado, talvez essa seja a maior. A chance de dar errado, acho que essa é a maior. Principalmente se for, pô, se o negócio não for muito bem, enfim, contornado, muito bem elaborado. Você falando, eu lembrei que, né, quando começou a internet comercial, e óbvio, você também viveu essa fase que havia toda uma questão, olha, agora sim vai democratizar a educação, democratizar o conhecimento, e aí 20, 30 anos depois a gente tem que conviver com terraplanistas, né? Não E vai. pessoas desenvolvendo todo tipo de abobrinha aí no digital. Não vai. Mas, olha, eu acho que essa discussão é super pertinente, porque, em última instância, o que se vai discutir talvez é um novo modelo econômico, né? Hoje, possivelmente, o modelo existente ele vai privilegiar ou vai favorecer que determinadas distorções aconteçam. Aí eu nem sei, aí não sei se você tem essa Não, já informação favorece, também. né? Já Não, já favorece. favorece. Já favorece. Mas Nós dois somos, com as nossas devidas restrições e histórias de vida, com as nossas individuais dificuldades e tudo mais, mas nós dois aqui já somos produto do privilégio de... com certeza. Com Sacou? certeza. Eu passei essa Então, pandemia trabalhando home office, né? Meu então, filho com todo acesso a digital, a tudo, então por não isso que eu tem a digo menor que dúvida disso. a tecnologia ela não é neutra, ela tem um puta potencial de, cara, melhorar muita coisa e derrubar muita coisa. Sim, Então, como sim, é que a gente usa, a gente precisa discutir como é que a gente usa ela, o que a gente cria, na verdade. Eu acho que a gente precisa ter mais discussões sim. profundas e em alto nível do que simplesmente sair botando iPhone 60 no bolso de gente, porque eu acho que, sei lá, não é por aí, acho que não é por aí. Não deveria, pelo menos, ser por aí. Legal. Vitor, cara, esse papo tá incrível. Eu assim, sou um grande entusiasta da tecnologia, faço votos aqui que a gente use sempre mais tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Acho que o potencial é imenso, tenho certeza que é Eu, o teu então, pensamento também. Sabe, eu acho que tudo que tem para melhorar a vida das pessoas tem que ser utilizado. Meu amigo, espero que o nosso programa de hoje seja muito visto, muito ouvido. Esse é um tema aqui que, para o público brasileiro, acho que praticamente ninguém, seu orientador e mais algumas pessoas que talvez. conhecem. Então, eu espero que isso ajude a difundir esse tema e que ajude a trazer mais essa discussão ética. Eu, com toda certeza, vou passar isso aqui para todos os meus alunos, então você já pode me ver aí como um evangelizador dessas ideias, dessas boas ideias. E sempre que você quiser, a casa aqui está aberta, é uma casa pequena, humilde, mas a gente fala com um Obrigado. público qualificado aí, bem legal. Então, volte mais vezes para falar mais sobre transhumanismo, sobre tecnologia e sobre todos esses temas que, para mim, são todos fascinantes. Assim, eu nunca olho essas A hora coisas que você pela quiser. perspectiva negativa, sabe? Eu sempre olho A hora pela que você quiser. perspectiva Eu positiva. estou escrevendo agora e eu posso depois te mandar sobre turismo espacial e a implicação que Você isso vai está ter. sempre Eu vou, tô, no, no e tema a mais possível mudança espacial para Marte. possível, né, cara? Enfim, vamos ver o que vai dar. Muito legal, muito legal. Vitor, para as pessoas que quiserem conhecer o teu trabalho, acompanhar, como é que elas se conectam com você, LinkedIn, enfim, que redes você Cara, usa, onde você está eu tô atuante? no Twitter, sempre pelo Twitter. Eu não... LinkedIn, certamente, por favor, fica à vontade. Eu tô lá, Vitor M. Lima. No Twitter também, é o mesmo... No Twitter, deixa eu ver o
O meu arroba é também Vitor M. Lima. Fica à vontade, tanto no Twitter quanto no LinkedIn são os melhores lugares para a gente trocar uma ideia e assim, com alguma frequência, especialmente no Twitter, eu compartilho alguma coisa sobre tecnologia que é diferente. Legal. No mínimo, o meu último tweet é um vídeo da polícia em São Francisco, nos Estados Unidos, mandando um carro autônomo parar, sem motorista, né? E a situação constrangedora que ficou com os policiais e o carro sem motorista. Então tá lá o vídeo, depois vocês deem uma olhada lá. Legal. Vitor, obrigado mais uma vez. E obrigado a você que está nos assistindo aqui no YouTube ou está nos ouvindo pela sua plataforma de podcasts predileto. Esse foi mais um Talk to Biz. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas. Se vocês quiserem ouvir, saber mais sobre transhumanismo, sobre tecnologia, me falem que eu chamo o Vitor novamente para ele bater um papo aqui com a gente. E o Talk to Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, também no YouTube. Sempre deixo o convite para que vocês sigam o Talk to Biz no YouTube. Antigamente eu só deixava ali como repositório dos programas, mas agora toda semana tem pelo menos 3 vídeos novos, sempre com conteúdo muito relevante, conteúdo qualificado. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima. Meu abraço aí para o meu amigo Vitor, que está lá da França aqui nos prestigiando. Obrigado e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.